quadro de hoje, então, é o Tintim por Tintim, Desvendando o Balé, onde eu apresento para vocês alguns conceitos, nomenclaturas, a importância dos exercícios, né, que serão propostos, que serão colocados, a forma correta de ser executado, né, alguns erros que a gente não deve cometer. Então, é uma live mais técnica, né, para a gente entender, conhecer o nosso corpo, o processo, a parte técnica por trás de uma aula de balé, que é muitíssimo importante, né, ter esse trabalho consciente do nosso corpo para a gente conseguir evoluir, né, e realmente dançar de forma leve, sem precisar pensar na técnica, quando a gente tem essa consciência do corpo da maneira correta que deve ser executado. Certo, gente? Então, nós falamos já nas nossas outras lives, iniciamos com o plié, as posições de braços, de pés, falamos sobre o tandi, né, o Battement tandi, nós já falamos sobre a importância da nossa barra numa aula, né, e hoje eu vou dar continuidade, então, tá? Nós vamos falar hoje, então, sobre o Battement tandi GT. Como eu já falei anteriormente, né, o Battement é um termo utilizado para uma movimentação que a perna de trabalho se afasta e se aproxima da perna de base. Portanto, o Battement tandi GT, ele vem do Battement tandi, então por isso tem algumas semelhanças com o Battement tandi. Na verdade, ele tem muitas semelhanças, né? O processo é muito parecido, e aí eu vou explicar quais as diferenças e o que a gente deve cuidar quando faz, então, um Battement tandi GT. Vamos ver o que é isso. Então, o nome completo é Battement tandi GT, que quer dizer batida, esticada, lançada. Portanto, só um golinho de água, né? Então, ele significa batida, esticada, lançada. E como ele deve ser feito? Eu vou passar algumas semelhanças, então, sobre o Battement tandi com o Battement tandi GT, e aí vocês vão entender o processo dele. A primeira coisa, eu vou me afastar um pouquinho, vou me colocar na barra, que no Battement tandi, né, nós devemos executar pensando muito no trabalho do anterior. Então, se eu vou à frente, projetando o calcanhar, puxando os dedos, ao lado, essa mesma forma. Atrás, empurrando os dedos e voltando o calcanhar. Então, o caminho é o mesmo. Eu preciso deslizar o meu pé pelo chão da mesma forma, tanto no GT quanto no tandi. Então, o pé precisa passar pelo chão. O peso dos nossos quadris precisa estar com o peso na perna de base. Então, eu nunca vou poder afastar a minha perna, transferindo o peso do meu corpo para a perna de trabalho. Então, o peso do corpo precisa estar na perna de base. Mas, uma grande diferença, uma das diferenças, então, é que no Battement tandi, o pé não pode sair do chão. Então, o pé desliza e deve encostar até a unha do pé lá no chão. E já no Battement tandi GT, sim, ele deve sair do chão. Mas como é que ele sai do chão? Qual é a altura? Ele fica numa altura de 45 graus. Então, ele fica na altura da nossa panturrilha, da perna de base. Essa altura, 45 graus. Numa forma inicial, quando a gente inicia, né? Quando a gente faz ele mais lento, ele fica na altura de 45 graus. Mas quando a gente começa a colocar mais velocidade e uma sequência maior de movimentos, ele vai diminuir a altura. Então, ele vai ficar numa altura em torno de 25 graus, certo? Então, mais ou menos aqui. Então, 45 de forma inicial e aí depois 25 graus. Então, essa é a altura do nosso Battement tandi GT.
Outra diferença e algo bem importante do GT, que ele tem uma dinâmica. Então, ele precisa ser um movimento rápido, contido e com muita força. Então, ele não pode ser uma movimentação lenta, ele precisa ter a intenção de lançar, como o próprio nome já diz, né? Batman Tandi GT, lançar. Então, a gente precisa lançar a nossa perna. E ele tem uma acentuação, que é algo bem importante. O que é o acento? É a parte mais forte, onde é que a gente precisa colocar mais dinâmica, mostrar a movimentação. Ele pode ter o acento para fora, assim como para dentro, né? Isso vai depender do professor, que ele vai pedir aonde ele quer que você acentue a movimentação. Então, eu vou mostrar as duas diferenças. Então, ele pode ser para fora, GT, e fora, ou ele pode ser dentro, dentro, e dentro, e dentro, e dentro. Então, essas duas maneiras que são colocadas, né? Eu normalmente uso mais o acento dentro, mas os dois são bem utilizados. Então, essa é a dinâmica do Batman Tandi GT, de lançar, então, de forma contida, rápida e ágil, né? Com muito trabalho do nosso, o centro do nosso corpo, abdômen, bumbum, tudo que a gente já falou anteriormente, isso nunca é esquecido, né? Então, deixa eu pegar mais uma aguinha. E eu normalmente explico, é como se fosse acender de um fósforo, né? Então, quando a gente risca um fósforo, tu não pode riscar de forma lenta, tu tem que fazer ele rápido para que pegue fogo. Então, é a mesma dinâmica que a gente deve pensar ao executar o Batman GT, como se o nosso pé fosse o fósforo. Então, eu preciso deslizar com rapidez e velocidade e com força. Então, para fazer a execução correta. Estão conseguindo entender? Olá, gente linda hoje aí, me acompanhando. Eu tô aqui numa chuvinha, não sei como é que estão vocês por aí. Tá um dia chuvoso, nessa manhã de verão. Bom, e qual é a importância, então, do Batman Tandi GT, né? Ele é muito importante, que ele vai te preparar para os pequenos e os grandes saltos. Então, precisa trabalhar muito o GT para que a gente execute de forma correta os pequenos e grandes saltos, né? Ele ajuda no trabalho do seu equilíbrio, né? Ele te dá dinâmica, ritmo, agilidade, né? Auxilia no autocontrole do seu corpo, né? A agilidade das pernas e dos pés, né? O trabalho dos pés é bem importante no Batman Tandi GT, então traz bastante força e agilidade, e a coordenação, né? E o eixo. E tu podes fazer o Batman GT nas 3 direções. Então, a gente faz ele à frente, o devant, né? Como eu já mostrei. À frente. Posso desfazer ele ao lado, então, à la seconde. E pode ser feito atrás, derrière. Certo? E pode ser feito também nas poses, croisé, effacé, écarté, mas isso já é para um papo para um outro dia, que eu vou explicar direitinho o que é effacé, croisé e écarté, tá? E claro, ele vai ser combinado com outros exercícios que possuem essa mesma dinâmica, né? Então, ele não vai ser combinado com uma movimentação lenta e contínua. Ele vai ser combinado com um exercício que tem essa mesma dinâmica, essa mesma energia e essa mesma proposta, né? Com braços e poses. Então, no decorrer das aulas, a gente vai desenvolvendo cada vez mais novas habilidades, vai desenvolvendo outras movimentações, coordenando e combinando com outros exercícios também. Certo, gente? Deu para entender o que quer dizer um Batman Tandi? Bom, e agora
eu vou falar sobre o sur le coup de pied. Sur le coup de pied é um nome tão comprido, né? Mas é uma posição, na verdade, do nosso pé, que quer dizer sobre o pescoço do pé. Então, o nosso, nada mais do que o nosso tornozelo, sur le coup de pied. Tá? Então, nós temos 3 posições onde ele pode ser colocado. Então, o sur le coup de pied, a gente chama também de abraçadinho, onde o meu calcanhar abraça o meu tornozelo, desta forma. Tá? Então, esse é o nosso sur le coup de pied. Os dedos abraçam o tornozelo, mas eles devem estar estendidos lá atrás. Eu não posso estar com o pé em flex, tá? O meu joelho para fora, empurrando para trás, e o calcanhar para frente. E é bem importante pensar na nossa perna de base, né? Para que ela não fique en dedans, tá? Sempre en dehors. Os 2 pés devem trabalhar da mesma forma, para fora. E já pensando naquilo tudo que eu já comentei, do nosso peso do nosso corpo sobre os nossos 5 dedos do pé, né? A gente não pode deixar o peso sobre o dedão, muito menos o minguinho, né? Então, todos os dedos bem agarrados no chão. Então, o sur le coup de pied, né? Nessa posição abraçadinha, a gente utiliza em 2 exercícios, que é o battement frappé e o petit battement. E aí nós temos o sur le coup de pied condicional, que é na frente, devant, tá? Aqui, esse é o condicional. O que acontece? O meu minguinho, ele deve encostar no meu maléolo medial, que é o ossinho que nós temos aqui na frente. Tá? O minguinho encosta lá. Certo? O meu calcanhar não pode encostar na minha perna. Dessa forma está errado. Então, o calcanhar precisa projetar para frente e o nosso joelho para trás, a nossa coxa para trás. Sim? Então, calcanhar para frente, joelho para trás e o pé não pode encostar na perna. Só o minguinho lá no nosso ossinho do pé, o nosso maléolo. Importante, ó, quadris e ombros alinhados. Né? Então, eu desta forma e não toda torta. Aqui, bem encaixado, já pensando no peso lá nos dedos do pé de base. Quando eu faço atrás, o derrière, ele tem um outro lugarzinho específico. O nosso calcanhar fica logo abaixo da panturrilha, tá? E os meus dedos não podem encostar na perna. Então, eu projeto meus dedos para fora. O calcanhar encosta e os dedos para fora. Então, exatamente o contrário que o da frente, que o devant, onde o calcanhar é para frente e dedos para trás. Mas é a mesma intenção de para fora. Então, nós temos o sur le coup de pied condicional, que é isso que eu acabei de mostrar, onde o minguinho, o calcanhar é para frente, o derrière, logo abaixo da panturrilha, e nós temos o abraçadinho, onde o pé agarra, abraça o nosso tornozelo. Dedos bem estendidos e calcanhares para frente, certo? Deixa eu ver quem tá aqui. Oi, oi, gente. Tudo bem? E aí, nós temos uma outra posição do nosso pé, que é o retiré, que ele vem lá do nosso coup de pied, tá? Então, se eu estou no coup de pied, pensando no meu quadril, alinhado com os meus ombros, se eu estou pensando no peso do meu corpo lá nos dedos do pé, e o calcanhar para frente e o joelho para trás, quando eu subir no retiré, que é logo à frente do joelho, eu preciso pensar da mesma forma. Coxa para trás, calcanhar para frente e o eixo bem no centro do nosso corpo, né? Nosso corpo precisa estar bem alinhado quando eu subir até o retiré. Então, ele é na frente do joelho e não é do lado. Isso já é outra coisa. Então, é na frente do nosso joelho, calcanhar para frente, coxa para trás. Algo bem importante quando eu faço um retiré é manter o nosso alinhamento. Vamos imaginar que a gente tem uma régua dentro do nosso corpo retinho.
que ela precisa passar pelo nariz, boca e umbigo. Quando eu estou na primeira posição, ela vai retinho até o nosso calcanhar, certo? Agora, quando eu transfiro o peso do corpo para uma perna, ele precisa continuar bem alinhado, retinho. Ou seja, nariz, boca, umbigo, até os dedos do pé. E daí não no calcanhar. Então, se eu estou numa quinta posição, por exemplo, vamos apoiar aqui para vocês visualizarem, eu vou fazer o meu coup de pied, bem alinhado, e vou subir até o meu retiré, pensando no meu eixo do corpo, coxa para trás, calcanhares para frente e sem subir o nosso quadril. Isso não pode acontecer. Então, quadril bem alinhado com os nossos ombros e vou descer até a quinta posição. Então, esse é o nosso retiré. Vem lá do mesmo princípio do coup de pied, que a gente precisa pensar da mesma maneira, só que sobe até o joelho. E aí foi uma posição um pouquinho mais difícil para a gente conseguir manter a questão do anterior, do calcanhar, da coxa nessa posição. É um pouquinho mais difícil, mas com o trabalho, com o treino, a gente executa de maneira bem certinha, aos pouquinhos. Certo, gente? Tá dando para entender? Como é que tá? O que vocês estão achando? Vocês estão conseguindo entender o que a Procandi está falando? Claro que, né? Isso aqui são conceitos técnicos. Numa aula, a gente vai incorporando devagarinho, mas é importante a gente ter esse conhecimento do nosso corpo e a maneira correta da execução. Então, fazendo é que realmente a gente consegue e ter esse entendimento, essa consciência, né? E agora nós vamos falar sobre piruetas. Vamos falar sobre piruetas, né? Qual é a maneira correta, como é que a gente inicia o trabalho de piruetas? Eu vou iniciar agora uma pirueta, querida. Nós vamos começar o trabalho de pirueta anterior de quinta posição. Então, nós temos vários tipos de piruetas, saindo de várias posições, a primeira, a segunda, de quarta, primeira não executa muito, não, de quinta, né, para várias direções, grandes poses e por aí vai. Mas a gente inicia o trabalho de pirueta bem básica de quinta posição anterior. E o que são as piruetas? São os nossos giros, são os nossos tours, né? E aí, nós temos, eu diria que 4 questões bem importantes que a gente precisa pensar no processo de uma pirueta. Bom, primeiro que eu vou pensar numa pirueta, eu quero lá fazer 3, 4 piruetas, 5 piruetas, seja, para fazer 3, 4, 5 piruetas, tem que saber fazer bem feitinha uma pirueta, com consciência da maneira correta. Quando a gente sabe fazer uma pirueta bem feita, aí sim o nosso corpo está preparado para pensar em mais. Tá? Então, não vamos pensar em quantidade, a gente primeiro tem que pensar na qualidade da movimentação. Então, o que seriam essas 4 questões bem importantes para serem pensadas numa pirueta bem feita? A primeira, eu diria que seria o trabalho da cabeça. Então, quando a gente gira uma pirueta, qualquer giro precisa ter o trabalho bem definido, desenvolvido da cabeça. Como é que é? Primeiro que eu preciso olhar, marcar um ponto aonde eu quero chegar. Então, se o meu giro, a minha pirueta termina de frente, eu preciso marcar a minha cabeça na frente. Se eu for fazer um giro para o lado, para a diagonal, eu sempre devo marcar a cabeça para o ponto onde eu quero chegar. Então, como é que é? Bem desmembradinho o trabalho da nossa cabeça. Bem desmembradinho. A cabeça é a última a sair e a primeira a chegar. Desta forma. Então, a cabeça é a última a sair, sendo que é a primeira a chegar. Todo giro,
toda pirueta precisa ter esse trabalho bem correto de cabeça. Então, sem o trabalho de cabeça, não sai giro, não sai pirueta. Oi, oi, gente. Tá? Então, cabeça, trabalho de cabeça. Outra coisa que eu julgo bem importante, que é o nosso plié. Lembra quando eu falei sobre o plié nas aulas atrás, né, da importância dele, e ele é fundamental para uma pirueta. Então, toda pirueta precisa sair de um plié bem profundo. Então, eu vou fazer meu giro, plié, uma pirueta, eu preciso fazer um trabalho de plié, é ele que vai te trazer a impulsão para um giro. Certo? Bom, gente, vamos voltando. Então, nós estamos falando sobre as piruetas, a importância do trabalho de cabeça, né? Como é que deve ser executada, que ela é a última a sair e a primeira a chegar. O plié, preciso de um plié profundo, bem alinhado, meu abdômen, meu quadril. E o trabalho dos nossos braços. Existe uma dinâmica correta e um caminho correto dos nossos braços que vai te auxiliar a fazer uma boa pirueta. Então, como é que é esse trabalho de braços? Eu estou numa quinta posição de pés, vou sair uma pirueta, anda e ordem de quinta. Então, o braço na primeira e outro braço na segunda. Eu estou no plié. Eu aprofundo mais o meu plié e o meu braço vai para um allongé, ele vai alongar um pouco. O braço da primeira ele vai até uma diagonal. E aí, com dinâmica, os dois fecham na primeira e aí volta para a segunda. Novamente, eu estou plié, alongo meu braço até a diagonal da primeira. E aí, na hora da pirueta, eu fecho na primeira, os dois juntos, e volto para a posição inicial. Esse é o trabalho correto de braços de uma pirueta. Então, cabeça, plié, braços e o eixo, super importante. Como a gente já falou anteriormente do nosso retiré, a importância dele, o que a gente precisa trabalhar, e agora na pirueta. E agora, alguns erros bem comuns na execução. O que a gente não pode fazer? Primeiro, que o meu pé de base não pode subir na meia ponta antes. Os dois pés precisam empurrar juntos o chão, subir juntos na meia ponta. O pé de base também não pode virar en dedans, acontece. E outra coisa dos nossos braços também que acontece. Quem é meu aluno sabe que às vezes ocorre que eu estou na posição inicial, na hora do plié, tem gente que faz isso. De jeito nenhum. Ombros, quadris, na mesma direção. Eu faço meu plié alongando meu braço até a diagonal da frente. Pirueta, plié. Pensando no trabalho de cabeça, braços e um eixo. Bem feito. Então, dessa forma, a gente consegue executar uma boa pirueta e aí sim evoluir para as demais. Então, cabeça, plié, braços e um eixo correto, né? Então, isso são trabalhos fundamentais. Claro que quando a gente inicia o trabalho para a iniciação das piruetas, nós vamos fazer de frente para barra várias vezes para que vocês entendam a dinâmica correta, né? Pensem lá no eixo, mas essa é a forma final de uma pirueta, então. Então, nós estamos numa quinta posição, a gente inicia com a preparação de pirueta, então, braços na segunda, plié, um retiré, volto para a posição de quinta, e aí eu aprofundo o meu plié, alongando meu braço até a diagonal, marcando cabeça lá na frente, pirueta, e terminei na segunda posição. De braços num plié para encerrar a pirueta. Certo, gente? Então, hoje nós falamos sobre o nosso Battement Tandi GT, que ele vem lá de um Tandi. Qual a importância dele, né? Para que ele serve? Serve para os nossos saltos, para nos trazer agilidade,
nos trazer dinâmica, ritmo, coordenação das nossas pernas e dos nossos pés, né? Nós falamos sobre a posição sur le coup de pied, que é lá no pescoço do pé, que nós temos tanto como abraçadinho, que serve para os frappés e os petit battements. E aí nós temos o sur le coup de pied condicional, que é na frente, né? Quando o calcanhar é projetado para frente, não pode encostar na nossa perna, joelho para trás. Nós temos o coup de pied derrière, atrás, onde o calcanhar encosta no tornozelo, coxa para trás, pensando na mesma forma que o outro. E nós temos o nosso retiré, onde ele sobe, é um coup de pied mais alto, na verdade não é lá no coup de pied, ele vai até o joelho, mas a dinâmica é a mesma, né? A consciência, o corpo, o eixo e o trabalho já vem lá de baixo. Então, eu preciso pensar no meu quadril, no meu eixo, no meu pé, em tudo para subir o nosso retiré lá na frente do joelho. E aí, pensando em tudo isso, desenvolvendo bem isso, nós fizemos o trabalho da pirueta, onde nós temos 4 coisinhas muito importantes que devemos pensar no trabalho da execução de uma boa pirueta. Onde a primeira, então, é o trabalho das nossas cabeças, que elas devem ser a última a sair e a primeira a chegar, marcando um ponto aonde eu desejo chegar. Então, trabalho da cabeça. O trabalho do nosso plié, que serve para dar a impulsão para o nosso giro, a gente precisa ter um plié profundo, né? O alinhamento do nosso corpo, então, quando a gente já faz lá no retiré, eu preciso estar bem no eixo, né? Se eu tenho um bom eixo, eu consigo fazer uma boa pirueta, posso ficar pegando. O nosso trabalho de braços, né? Que vai dar a energia e a impulsão de uma pirueta, né? Então, o braço, trabalho correto para fazer a execução de uma pirueta correta. Certo, gente?